Galera, que banho de água fria em qualquer vascaíno espalhado pelo Brasil. Esse resultado do jogo de hoje, o Vasco foi derrotado pelo Sampaio Corrêa por 1-0. O Vasco com um homem a mais um tempo todo, né? O jogador do Sampaio Corrêa foi expulso no final do primeiro tempo, então o Vasco ficou o segundo tempo todo com um jogador a mais e foi aí que acabou se perdendo dentro dessa partida. O Vasco vem de 3 vitórias seguidas, 5 jogos sem perder, vinha de uma sequência muito boa. Fez até um bom primeiro tempo hoje contra o Sampaio Corrêa, poderia ter aberto o placar, teve chance para isso, conseguiu jogar bem o primeiro tempo no meu modo de ver, mas na segunda etapa acabou deixando muito espaço para o Sampaio Corrêa. Apesar do Sampaio ter um jogador a menos, eles conseguiram explorar melhor as jogadas de contra-ataque, vieram ali com um fôlego maior para a segunda etapa e conseguiram a vitória, cara. É impressionante, né? O Vasco perde um pênalti no último minuto com seu principal jogador, o Nenê, que é um jogador que, se você pegar a carreira completa do Nenê, ele perdeu muitos poucos pênaltis. Você vai pegar ali, vai perder uns 5 pênaltis a carreira toda no máximo. É um jogador que tem uma forma boa de bater o pênalti, só que creio eu que acabou sentindo a pressão. E o goleiro do Sampaio Corrêa hoje estava muito inspirado. O cara tava pegando tudo, tava pegando qualquer chute que o Vasco desse, o goleiro ia lá e defendia. E quando não defendia, estava impedido. Então, foi um jogo assim, claro, é doído, é triste, mas não é agora que você, vascaíno, pode deixar de apoiar o Vasco. Não é agora o momento de você deixar de apoiar, porque o time vem no acrescente, o time, claro, não vai ganhar todos os jogos, acabou perdendo essa partida, é difícil, dá um sentimento muito ruim de angústia na gente, né? Ainda mais depois de ter um jogador a mais. Eu acho que todo vascaíno ali pensou, agora a gente vai conseguir ganhar esse jogo, agora a gente vai colocar a bola no chão, vai criar situações, o Sampaio Corrêa não vai mais ter nenhum contra-ataque e o Vasco vai vencer essa partida com mais naturalidade. Só que não foi isso que aconteceu. O Fernando Diniz tentou de todas as maneiras, colocou 2 centroavantes, tirou um zagueiro, só que acabou faltando o último detalhe, né? O detalhe final, que era o gol. E talvez uma organização melhor defensiva. Porque foi mais uma vez na bola aérea, na bola cruzada para a área, mesmo o Vasco com um jogador a mais, que em tese facilitaria essa marcação, o Vasco conseguiu levar um gol de escanteio. O maior problema do Vasco é esse na Série B. Se você tirasse os gols que o Vasco leva só de escanteios, o Vasco estaria, muito bem no G4. Porque o que o Vasco leva de gol de escanteio tirou muitos pontos do Vasco nessa Série B. E o Nenê não pode perder esse pênalti, cara. Sei que o Nenê tá sendo super importante pro Vasco, mas não pode perder esse pênalti. Porque é por um ponto depois que o Vasco sobe que o Vasco fica. Como foi na temporada passada, o Vasco foi rebaixado com a mesma pontuação do Fortaleza por saldo de gols, cara. Se o Vasco tivesse um ponto a mais, não tinha sido rebaixado. Mas parabéns ao Sampaio Corrêa, que conseguiu a vitória. Parabéns entre aspas, né? Porque é um jogo feio, é um jogo no modo de ver sujo, claro. Existem várias formas de você jogar futebol. Você faz o gol e depois todo lance fica parado 2 minutos, todo lance fica parado 2 minutos, porque você sabe que o juiz jamais irá repor o tempo que você ficar deitado no chão, o tempo que você ficar simulando, e foi isso que o Sampaio Corrêa fez depois que marcou o seu gol. Todo lance, o jogador do Sampaio Corrêa ficava parado por 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, aí depois chega lá, o juiz dá 8 minutos de acréscimo, era para dar no mínimo uns 15 para repor o tempo de jogo realmente que ficou paralisado, mas hoje, se o Vasco não venceu, foi muito mérito sim do Sampaio Corrêa, a gente não pode tirar o mérito deles, que tiveram peito para ir para o jogo, mas o Vasco deixou de vencer por sua própria incompetência de não marcar o gol, mesmo tendo um jogador a mais. Só que, como eu falei, você não pode pegar, jogar todo o trabalho feito no lixo, agora o time todo tá ruim, não. O Vasco tem um jogo dentro de São Januário contra o Coritiba, é pra encher a porra do estádio, é pra motivar o time, é pra incendiar o time, o Vasco buscar essa vitória contra o Coritiba. Só assim pro Vasco subir, porque agora a situação fica mais complicada ainda. Vamos ver aqui como é que foi esse jogo, rapaz, porque... Ai, cara, que triste, que tristeza, mano, que tristeza. Tava crente que eu ia gravar um vídeo aqui pra vocês da vitória do Vasco, é muito triste, mano, é muito triste, mas... Aí, galera, Vasco, Sampaio Corrêa e Vasco, a torcida do Vasco compareceu, esgotou os ingressos que foram colocados à venda pro Vasco desde quinta-feira, pra vocês verem o tamanho da expectativa do vascaíno de ver o Vasco lá no Maranhão, cara. A expectativa era toda do Vasco, a expectativa era que o Vasco fosse o dono da partida. E no primeiro tempo o Vasco até correspondeu, rapaziada, não tem muito o que falar, o Vasco criou situações de gol aí, ó, vocês vão ver.
O Vasco fez um bom primeiro tempo. Se tivesse mantido o mesmo jogo que fez no segundo tempo, se tivesse mantido o mesmo jogo que fez na primeira etapa, no segundo tempo teria vencido o jogo, porque o Vasco não estava dando tanta opção de contra-ataque pro Sampaio Corrêa. Olha aí, bela bola do Riquelme. O Riquelme acabou sentindo o jogo na segunda etapa, depois que o Vasco levou o gol. Senti que o Riquelme acabou errando alguns cruzamentos, ficou nervoso, ficou tentando resolver de qualquer maneira. Mas o Gabriel Peck também não pode perder um gol desses, né, cara? Rola a bola ali pro Cano e ele faz o gol. O Gabriel Peck tentou também, tentou. O time do Vasco tentou, irmão. Pênalti aí que era pro Sampaio Corrêa, que realmente não foi pênalti, na minha opinião. O Vanderlei toca a bola. O jogador do Sampaio Corrêa, claro, vai ter o toque depois, que ele tocou a bola. O árbitro foi lá, deu pênalti na hora, mas depois acabou anulando, porque não foi o mesmo pênalti, né? Aí o Vasco vai ter outra chance. Essa bola, rapaziada, olha essa bola, cara. Hoje não era o dia do Vasco, não era. Não queria entrar a bola, mano. Eu tava percebendo isso, eu falei, ah, não é possível, cara, olha isso. A bola quica, que o gramado é fofo deles, né, mano? A bola quica e sai do cano. Imagina... Caralho, mano. Imagina o torcedor que foi no estádio ver o jogo. O Vasco tentou de formas, maneiras. Era por justiça para ter saído vencedor do primeiro tempo, pelo futebol que apresentou. Mais uma jogada aí do Vasco agora. Olha aí, mano. Aí foi a tentativa do Pimentino, Sampaio Corrêa, que fez um grande segundo tempo. No primeiro tempo, se não foi tão bem no segundo tempo, incendiou ali o jogo. Mais uma tentativa do Vasco. Esse jogador aí, Alan Godoy, fez uma grande partida, por mais que tenha ficado uns 5 minutos só parado, né, jogando. Parado no chão. E aí foi o lance da expulsão do jogador do Sampaio Corrêa, uma grande enfiada de bola do Marquinhos Gabriel. Depois desse lance todo, o vascaíno pensou, ah, mano, vamos ganhar o jogo, porra. Não tem como, não tem como. Agora com um homem a menos a gente vai ganhar. Agora o Sampaio Corrêa com um homem a menos, o Vasco vai ganhar o jogo. Cobrança de falta aqui, a barreira totalmente à frente. Dá pra ver aqui que não tem 8 metros, né? Muito triste, cara, muito triste. Gol do Vasco anulado no início do segundo tempo. O Vasco iniciou muito bem o segundo tempo também, assim, no primeiro recorte, né? Nos primeiros 5 minutos, podemos dizer, o Vasco trabalhando bem a bola, criando espaço, fez até esse gol que estava impedido, mas foi de uma jogada muito bem trabalhada. E o Sampaio Corrêa acabou crescendo. O Vasco deixou o Sampaio Corrêa crescer, dando espaço para o contra-ataque. O lance do Ciel. Vai vendo aí as chances do Sampaio Corrêa. Vai vendo as chances que vai ter no Sampaio Corrêa com um homem a menos. Olha aqui, quantos jogadores do Vasco e quantos do Sampaio Corrêa. Mas mesmo assim eles conseguiam criar situações. Mais um lance do Pimentinha que resultou no escanteio que saiu o gol do Sampaio Corrêa. Depois que saiu o gol, o Vasco se desestabiliza. Olha esse gol, cara. O Marquinhos Gabriel perde a marcação do Alan Godoy. O Daniel Amorim errou o tempo de bola, subiu errado e ele cabeceia no cantinho. Sem chance de defesa pro Vanderlei. Mais um gol de escanteio, mais um gol de bola cruzada pra área do Vasco. Inadmissível, mano. Aí vai lá o Vasco, tenta. Lance já do pênalti, né, rapaziada? Tiveram outros lances, uma defesaça do goleiro no chute do Daniel Amorim. Aí o Nenê perde lá o pênalti. Incrível, cara. Tipo assim, incrível, mano. O Nenê bateu muito mal, bateu a meia altura, né? Telegrafado onde o canhoto sempre bateria. Não vou falar, era pro Cano bater, porque o Cano também já perdeu pênalti. Importante pro Vasco. Quando o Vasco fica com um homem a mais no segundo tempo, o Fernando Diniz tira um zagueiro, deixa só o Leandro Castan na zaga, recua um pouquinho o Bruno Gomes, ele tirou o Ricardo Graça para dar uma volúpia maior pro Vasco no meio de campo, criar uma superioridade numérica no meio de campo. Ele coloca o Daniel Amorim como centroavante, coloca o Cano como centroavante e solta todo o time do Vasco pro ataque. Era uma solução que o Vasco teria. Era uma solução, já que o Daniel Amorim é um jogador alto, o Vasco vai acabar alçando muitas bolas para a área e ele pode fazer o gol de cabeça. Pôde fazer o gol, só que o goleiro do Sampaio Corrêa estava inspirado, fez boas defesas no segundo tempo. Boas não, fez grandíssimas defesas, como ele mesmo falou, foi o grande jogo da carreira dele.
e logo contra o Vasco. O Sampaio Corrêa eu acho que vem de 7 jogos sem ganhar, algo assim do tipo, 7 ou 5 jogos sem ganhar. O Fernando Diniz faz essa substituição, faz essa movimentação. O Sampaio Corrêa com muito espaço para trabalhar. Toda hora o Pimentinha ficando mano a mano com o Leandro Castan, já que o Riquelme já tinha virado um ala aberto pela esquerda, para criar essa profundidade pelo lado e ter a possibilidade de cruzamentos para o Cano e para o Daniel Amorim. Só que a zaga do Sampaio Corrêa estava cortando todas, muito bem postado, porque a maioria dos cruzamentos não iam na linha de fundo, né? O Riquelme não ia ter linha de fundo, chegava na intermediária, já fazia o cruzamento que facilitava os cortes do Sampaio Corrêa. Nenê tentando dar intensidade de jogo pro Vasco no meio de campo, mas tudo muito ali congestionado, né? O Sampaio Corrêa acabou estacionando um ônibus, deixando só o Pimentinho e o Ciel na frente do mano a mano com os zagueiros do Vasco. Deu certo. Nem acho que o Marquinhos Gabriel tenha feito um mau jogo hoje. Conseguiu achar até uns bons passes, mas hoje não era o dia do Vasco, hoje não era o dia pro gol sair. Como eu falei, é frustrante, é chato, é difícil, é complicado você dormir com esse resultado. Você pega a tabela da Série B, o Vasco agora está mais distante do G4. Ai, cara. Mas é isso, não tem muito o que a gente falar não, cara. Agora é jogo entre Vasco e Coritiba, semana que vem, em São Januário. Vamos apoiar, não podemos deixar de apoiar. Até o último minuto ainda dá chance, ainda tem como o Vasco conseguir essa classificação para a Série A. Não é por uma derrota que a gente tem que achar que tá tudo errado e que vai dar tudo errado daqui pra frente. Não. Vamos continuar nessa mesma pegada. É o Vasco, cara. É o Vasco. Hoje deu errado, hoje as coisas não deram certo, tiveram erros, tiveram coisas que... Ai, mano, mas é isso, cara. Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou dormir triste hoje. Acredito que você também. Dia complicado, dia difícil. Mas... é isso, rapaziada. Ficando nessa, grande abraço, Francisco, nós fui.